Vivemos momentos bem difíceis, bem complicados politicamente em nosso país, momentos que destoam um pouco de tudo aquilo que nós desejamos, né, para essa pátria linda, que é harmonia, que é igualdade, que é menos separação, menos divisão, menos essas coisas todas que enfeiam o que nós somos. E nós somos uma pátria bonita, uma pátria colorida, uma pátria harmoniosa, ou pelo menos deveríamos ser, temos vocação para isso. Infelizmente, em função desses últimos tempos, né, dessas eleições tão complicadas, tão difíceis, tão desencontradas, a gente acaba esquecendo, né, que nós somos mesmo, que nós pretendemos e queremos e desejamos muito ter a possibilidade de vivermos como irmãos nesse lugar. Infelizmente não é isso que tem acontecido. E não acontece, acho eu, que é porque nós brasileiros gostamos muito do Brasil, mas gostamos muito pouco de outros brasileiros. Porque a gente cai, na verdade, num velho, antigo conto, né, de que nós precisamos derrubar uns aos outros para a gente ser feliz, para a gente se realizar. A gente não pensa como um coletivo, a gente pensa como indivíduos, porque a gente cai justamente nesse conto da individualidade, o cântico e dos cânticos, né? Que é a meritocracia, essa coisa meio maluca de achar que as pessoas efetivamente elas precisam ficar brigando umas com as outras, ainda que brigando saudavelmente para provar quem é mais competente que outros, e a gente efetivamente ganha e compra esse discurso, né, de que uns de fato são melhores que os outros, de que uns podem mais que os outros, de que uns merecem mais do que o outro. Isso já todo mundo sabe, isso é um engodo, né? É uma enganação, isso está dentro de um discurso produzido por uma sociedade de consumo, de uma sociedade capitalista, de uma sociedade em que privilégios são mantidos o tempo inteiro, e enquanto existem os privilegiados de togas, os privilegiados com os doutorados, os privilegiados com riquezas, com dinheiro fácil, os privilegiados com muita terra, e a gente olha para esses privilegiados todos e a gente sonha, a gente tem o desejo vão de querer ser iguais a eles. Quando a gente crescer, a gente se torna iguais a eles, porque parece eles lutaram muito para conquistar toda a riqueza que possuem. Isso é um engano, isso é um engodo, não é? A justiça social que nós todos buscamos e queremos não se dá pela concorrência. Não é uma questão de poder mais, de ter mais competência, de ser um melhor empreendedor. Não se trata disso, se trata mesmo de manutenção de poder, né? Se trata mesmo de luta de classe, se trata mesmo de uns que têm muito e querem manter seus privilégios para terem muito, contra uma maioria que não tem nada e que é mantida lá embaixo com o desejo, né? Porque ele precisa alimentar o privilégio dos grandes. É assim a sociedade. Podem até chamar isso de assunto, de tema comunista, podem até chamar de comunismo, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, mas basta a gente olhar que é assim. É uma pirâmide, essa pirâmide é mantida há muito tempo, né, dessa maneira. Uma pirâmide que nunca foi invertida, ou seja, nunca a maioria esteve de fato no poder, né? Portanto, é uma democracia
e democracia se diz é o povo no poder, isso não é verdadeiro quando se lida com o discurso da economia, com o discurso do poder econômico, né? A gente não percebe isso. Portanto, as minorias, ou chamadas minorias, elas nunca vão ter realmente um papel fundamental, nunca vão ter seus direitos reconhecidos numa sociedade que quer puxar o tapete o tempo inteiro uns dos outros. E eu acho, e eu tenho achado, eu tenho pensado, que isso se dá justamente pelo fato de que nós brasileiros não nos olhamos, não nos vemos, não nos percebemos como iguais, como irmãos, como fraternos. Nós estamos nos olhando como inimigos, exatamente como os donos do poder querem que a gente vire inimigos. Então a gente não aceita a possibilidade de que as pessoas, e isso é claro, gente, desculpe, mas para mim é tão claro isso, né, de que existe de fato uma sociedade que comanda e que joga na cabeça da gente uma série de cantilenas, né, de rosários para a gente repetir, e a gente não se dá conta da manipulação que isso significa. A gente não se dá conta que a gente é o tempo inteiro levado a pensar igual a eles, igual a essa elite. Aí a gente olha para o nosso lado, nós que somos de uma classe menos favorecida, a gente olha para o nosso lado, nós vemos um irmão nosso que também é pouco favorecido, e a gente não vê uma pessoa, a gente vê um inimigo, a gente vê um adversário, a gente vê um objeto. E isso tem feito com que a gente não consiga perceber que a grande vocação do Brasil não é repetir sistemas econômicos, mas criar o seu próprio caminho, um caminho todo nosso, que passa pelos saberes que nós carregamos, o saber que veio da Europa, é verdade, o saber que se juntou aos saberes indígenas e ao saber que chegou para se juntar, que é o saber dos povos africanos. Isso nos torna brasileiros. E quando nós percebermos isso, e quando a gente conseguir olhar para os olhos uns dos outros e ver que nessa terra tem lugar para todo mundo, aí sim, a gente de fato vai criar um país verdadeiro. Eu acredito nisso, é por isso que eu luto. E é por isso que eu convoco, né, meus amigos e amigas a olharem, né, para si mesmos e enxergarem o Brasil que mora aí dentro. O Brasil afro-indígena, o Brasil índio-descendente, né, o Brasil que tem uma vocação para a felicidade. É isso que eu desejo para nós nessas eleições. Que a gente entenda, né, que nosso país foi feito para ser um coletivo. E nós podemos ser. Depende de nós.